Gire seu telefone. Você não pode virar o seu telefone enquanto estiver gravando. Experimente outra forma de entrar no ao vivo durante sua transmissão. O quê? Disse que não pode virar assim, por que não? Irmãos, eu creio que já está ao vivo, né? E nós estamos tendo aqui só algumas dificuldades de ajuste. É a primeira vez que eu faço a live aqui de casa, né? Então quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Eu espero que você esteja aí no conforto do seu lar, mas ao mesmo tempo, né, se edificando com a palavra de Deus nessa manhã. Você nos perdoe esse atraso que nós tivemos, né? Mas infelizmente nós tivemos que nos familiarizar aqui, né, com a tecnologia, né? Nesse sentido a gente não tinha feito uso até então, né? O nosso irmão Edinaldo, que sempre nos ajuda lá no seu estúdio, e hoje nós resolvemos fazer aqui de casa como uma nova opção, né, para que a mensagem de Deus sempre possa estar chegando na sua casa, tá certo? Queridos, eu queria que você, nesse momento, curvasse a sua cabeça e que nós estivéssemos, né, na verdade, encurvasse o seu coração, né? Não importa a gente ter esse costume, né, de dizer fecha os olhos, né, curva sua cabeça, mas o mais importante é que o seu coração se volte para Deus. E nós, nesse momento, então, estaremos orando e buscando a presença do Senhor para esse momento. Santo e eterno Deus, nós colocamos diante do Senhor, meu Pai, esse momento de estudo da Tua Palavra, e nós, meu Pai, clamamos que em nome de Jesus Cristo o Senhor esteja nos orientando, Pai. Que o Senhor esteja, meu Pai, ó Deus, iluminando, meu Pai, a minha mente, iluminando, meu Pai, a mente, meu Pai, daqueles que estarão assistindo, meu Pai, esse vídeo, quer seja agora ao vivo, quer seja posteriormente, Senhor, mas que em nome e por amor de Jesus, o Teu Santo Espírito ilumina-nos, meu Pai, a mente, meu Pai, para o entendimento, mas ilumine também, meu Pai, também motive a nossa vontade, meu Pai, quanto, meu Deus, a atendermos aquilo que a Tua Palavra nos falará, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe, meu Pai, cada lar, meu Pai, que essa palavra está entrando, meu Pai. Ó Deus, que esse lar seja abençoado, meu Pai, porque nós sabemos que o Senhor age, meu Pai, de modo muito especial sobre o Teu povo, meu Pai, através da Tua palavra e da ação do Teu Santo Espírito que acompanha essa palavra, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, porque nós não podemos nada sem Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então, eu quero lhe pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Essa é a palavra do Senhor, quando Paulo, ele em exultação, amados, ele cita, né, o Espírito Santo o induz, né, a fazer essa proclamação, né, da grandeza de Deus. Eu queria que você lesse junto comigo. Diz assim: louvor a Deus. Então ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amados, eu creio que quando nós nos aproximamos, nós estamos aqui numa escola bíblica dominical, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus e queremos aprender dela, a gente deve estar muito atento àquilo que ela diz, mas também nos aproximarmos da palavra do Senhor fazendo perguntas, né? E a pergunta, creio que a primeira pergunta que deve vir ao nosso coração é: você sabe por que Paulo exultou desta forma? Por que Paulo, né, de repente, ele solta esse cântico, né, de adoração, né, aquilo que foi, que foi transformado num cântico de adoração
no futuro, né, tantas melodias foram colocadas, né, nessa porção da palavra de Deus. É interessante, amados, que Paulo vem falando em toda a epístola dele aos Romanos. Paulo vem falando a respeito, né, ele inicia, né, fazendo um cumprimento, né, à igreja de Roma, né, a igreja em Roma, e ele então ele passa a expor a questão da pecaminosidade do homem, ele passa a expor a condição de todos os homens debaixo da situação de pecado e quais as consequências disso. Ele denuncia a depravação no coração do homem, independente de quem seja esse homem, mas ele vai apresentando como que isto afastou o homem da glória de Deus e da presença de Deus. Mas depois ele vai fazendo um retorno, amados, e ele apresenta Jesus Cristo. E ao apresentar Jesus Cristo, amados, ele vai mostrando que Jesus é a solução para esse homem pecador. Jesus Cristo é a resposta, amados, né? Jesus Cristo verdadeiramente é aquele que nos conduzirá aos braços do Pai, nos conduz e nos conduzirá ao final de tudo, plenamente aos braços do Pai também. Então, amados, nos 3 últimos capítulos que antecedem esse louvor, ele falou sobre os objetivos finais de mostrar. No versículo 23, então ele vai dizer, no capítulo 11, versículo 23, ele vai dizer, Desculpa, mas eu me enganei aqui. Ele vai dizer assim, queridos, no capítulo 9, versículo 23, me deu um branco aqui. Ele vai dizer, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E é justamente, amados, quando a gente, eu gostaria de enfatizar isso para os meus irmãos, para as ovelhas da IPB Presidente Médici, mas todos aqueles que ouvem, né, todos aqueles que estão tendo a oportunidade de assistir esse vídeo, queridos, que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, quando nós nos aproximamos de uma porção, desculpa, mas está sendo feito uns ajustes aqui, e não pode. Pode, aham. Tá, na televisão ele está errado, ele está aparecendo virado, tá? Oi, irmãos, desculpa aí, parece que está sendo feito uns ajustes. Só aumenta aqui para mim. É porque é diferente aqui o... Não cabe. Eu vou ficar segurando. Meu Deus. Teve um problema aqui, irmãos, né? Nós não ajustamos a câmera antes e, infelizmente, o celular é diferente do que eu costumo usar e deu esse problema aqui, né? Pode continuar. Mas vem substituir aqui, que não dá para mexer assim. Então vai ficar mais longe aí, que não vai ficar tão perto, mas também a imagem vai aumentar, né? Porque infelizmente não tivemos que fazer alguns ajustes aqui também na nossa comunicação, né? Nós tínhamos prometido que ao final nós teríamos perguntas, mas já vai ficar bastante limitado o tempo, eu não quero tomar demais o seu tempo, então hoje nós vamos deixar as perguntas, eu respondo, né? Você pode fazer as perguntas, eu vou responder, né? Mas não aqueles 15 minutos, eu vou expandir isso, né? Você pode fazer a pergunta depois lá no grupo de WhatsApp da igreja, tá bom? E aí a gente, não só aqueles 15 minutos, limitado àqueles 15 minutos, mas nós vamos expandir isso, né? Enquanto você estiver mandando as perguntas, né? Algum questionamento com respeito a essa passagem, a gente vai estar então apresentando, né? A gente vai estar respondendo essas perguntas também, tá bom? Queridos, mas vamos para frente. Então, toda vez que nós aproximamos da palavra de Deus, nos aproximamos de uma porção da palavra de Deus, nós precisamos vir com essas perguntas, mas nós temos que entender, amados, e eu quero enfatizar isso em nome de Jesus Cristo. Queridos, cuidado, né,
com asseverações baseadas na palavra de Deus, em que fazem, né, criam às vezes doutrinas, criam expressões usando a palavra de Deus que muitas vezes não se respaldam na palavra de Deus. Nós estamos vendo aqui, amados, que há um desenvolvimento para Paulo chegar nesse ponto em que ele exulta, amados, ele tem um desenvolvimento, o que ele vinha falando anteriormente, qual era a situação, né? A gente tem sempre que fazer essas perguntas e aí nós teremos a resposta. E Paulo, amados, então justamente, Paulo chegou a esse ponto, é uma pergunta, como Paulo chegou a esse ponto de exultar dessa forma? Toda teologia correta, amados, se ela realmente é baseada em toda a Escritura, quando ela é bem compreendida, ela leva a mente e o coração à adoração. Ela leva a mente e o coração, amados, a uma submissão, né? Ela leva a mente e o coração, queridos, a submeter-se, a obedecer a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo aqui, então, nesse momento, é um momento de exultação. Ele realmente, né, as suas emoções, amados, são tocadas em virtude da palavra de Deus, está falando ao seu coração e ele está ensinando. Então, amados, ele se depara, segundo as palavras que ele diz aqui, ele se depara com algo, nós poderíamos dizer indizivelmente, ou seja, que não tem palavras para dizer, né? Indizivelmente profundo. Ele olha de perto, amados, o Espírito Santo o inspira e ele olha de perto sobre tudo que ele falou até agora, tudo que ele ensinou até agora. Ele olha de perto para as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Ele encontra um abismo tão profundo, amados, tão inatingível, que a única expressão possível, amados, como é que ele inicia essa porção? Ó, né? Mas é um ó, amados, que eu creio que eu nunca vou conseguir, né, expressar. Ele é realmente um ó, né, de muita exultação, ele está estagnado, né, ele está extasiado diante daquilo que ele está enxergando. E aí, amados, nós gostaríamos de trabalhar nessa manhã, então, 3 expressões que ele usa aqui. A questão da profundidade, a questão da riqueza, né, e juntos, né, o conhecimento e a sabedoria de Deus. Muito bem, amados, o que ele quis dizer com profundidade da riqueza? Né? Se você for em Daniel capítulo 2, versículo 21 e 22, diz a respeito de Deus assim: é Ele quem muda o tempo e as estações. Daniel 2, versículo 21 e 22. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele usa aqui a expressão, amados, que ele revela o profundo e o escondido. Significa, amados, que há coisas significativas, ricas, mas elas estão escondidas ao nosso conhecimento se não formos iluminados pelo Espírito Santo de Deus. E um dos motivos que o apóstolo Paulo exulta, amados, é justamente sobre isso, porque a sabedoria e o conhecimento de Deus profundos, amados, são expostos a eles. Amados, eles estariam, o apóstolo Paulo reconhece que esse conhecimento estaria inacessível se não fosse pela iluminação do Espírito Santo. Nós não podemos ir lá nessas profundezas, amados. Nós não podemos ir lá embaixo, amados. Haverá sempre profundezas de Deus que nós não sabemos, amados. Que eu quero concluir, amados, e aplicar essa parte, amados, que há sempre um escondimento, né? Há sempre algo escondido, há sempre mais a descobrir. Queridos, em nome por amor de Jesus, nós estamos desafiando esse ano a igreja a buscar esse conhecimento. Nós estamos desafiando, amados, nesse ano, né, o pastor, né, estou falando do apóstolo Paulo e acabei, o pastor Gilvan,
ele está preparando estudos que nós queremos que as crianças de 12, né, até, né, o mais idoso da igreja esteja naquela sala, amados, para que nós aprofundemos esse conhecimento. E o apóstolo Paulo aqui está exultando, está adorando, e certamente isso vai levar, amados, vai ter implicações na sua vida, porque a primeira coisa que ele se depara é com essa profundeza da sabedoria e do conhecimento de Deus que está sendo revelado a ele. Não, amados, totalmente. Por quê? Porque sempre haverá mais a descobrir, amados. Sempre haverá mais a conhecer. Né? Então, chegando ao auxiliar aqui, nosso irmão Edinaldo, né? E vai mudar aqui um pouquinho a